Senhores deputados, muito bons dias. Em primeiro lugar, cumpro-me, obviamente, a agradecer o deferimento do nosso pedido em sermos ouvidos nesta sede. Nunca é demais afirmar a plenos pulmões que é para nós uma honra estar nesta casa perante Vossas Excelências. É para nós também que, com orgulho, carregamos 129 anos que nos identificam como o clube mais antigo de Portugal, um dever sempre atualizado, participar construtiva e ativamente nas decisões que também nos dizem respeito. É uma tradição com futuro que para nós se renova constantemente. Diria mesmo que é da praxe Coimbra fazê-lo, é um modo de estar nosso com respeito para com todos os outros. Entrando de imediato na matéria que aqui nos trouxe, pois o tempo urge, em concreto, as iniciativas legislativas que visam alterar a Lei 50/2007, 31 de agosto, com vista ao reforço do quadro legal sancionatório da manipulação de competições desportivas, somos desde logo a congratular-nos pela unanimidade registada em plenário, que aprovou os 3 projetos de lei na generalidade. Este consenso, nada usual no espectro político português, permite-nos concluir que a iniciativa em si é de tal forma urgente e crítica que todos concordam que algo tem de ser feito. Ou, se calhar, a matéria em si é de tal forma comum a todos que não há como evitar fazer algo consensualmente. Ou então, ambas as hipóteses se verificam. Com estas iniciativas, para nós, fica desde logo evidente que ninguém rejeita a nefasta e trágica consequência que a corrupção tem na nossa sociedade, que mina a sã concorrência e o desenvolvimento económico e coloca em perigo a própria democracia. E que, por assim ser, há algo que tem mesmo de ser feito quanto aos comportamentos suscetíveis de falsear a verdade e afetar a lealdade e a correção de que as competições e os resultados desportivos dependem para manterem os padrões elevados de integridade e aplicação justa de regras, colocados em perigo pela corrupção que fere de morte a ética desportiva em que todos nos revemos e tem um enormíssimo impacto negativo na sua reputação e viabilidade financeira. Convém nunca nos esquecermos também que estamos a tratar de uma indústria que ambiciona, tal como as demais, uma concorrência leal. Em concreto, e nesta sede de responsabilidade penal, salienta-se em primeiro lugar o agravamento das molduras penais dos crimes de corrupção passiva e ativa. Esta iniciativa gira, afinal de contas, em torno disso, depois do trabalho conjunto efetuado pela Federação Portuguesa de Futebol e pela Unidade Nacional de Combate à Corrupção da Polícia Judiciária. Senhores deputados, o objetivo do agravamento das penas vai, de certeza absoluta, muito para além do elemento dissuasor normalmente associado ao agravamento. O objetivo há de ser de evitar ao máximo que o crime compense e, por isso, este agravamento permite dotar as nossas forças policiais dos mecanismos para investigar e obter provas suficientes no combate à corrupção. Por assim ser, porque não podíamos estar mais de acordo com o agravamento, sugeríamos que ficasse expresso no texto legal a possibilidade de recurso às medidas previstas para o combate à corrupção, criminalidade financeira e criminalidade organizada e ainda o recurso a ações encobertas. Já quanto à equiparação das molduras penais dos crimes de corrupção ativa e passiva, saudamos o arrojo. Esta equiparação, no nosso entendimento, é também bem-vinda. Com efeito, a equiparação proposta permite entender que o bem jurídico em causa necessita de ser protegido por todos e qualquer um de nós de igual forma, não somente, em primeiro lugar, por quem tem o domínio de facto de permitir que o crime aconteça ou não aconteça. Esta elevação devia ser comunicada alto e bom som, para que todos percebam ser seu dever combater a corrupção. Adiante 2 indícios de que parece que nem todos entendem isso ainda de maneira suficiente. Ainda este mês, no início de fevereiro, em Assembleia Geral da Liga, a Académica propôs uma alteração aos estatutos que previa algo tão simples como perda de mandato dos órgãos sociais da Liga para condenados em pena de prisão por xenofobia ou corrupção, por exemplo. Colocámos propositadamente a fasquia baixa, mas mesmo assim a proposta foi rejeitada. Da nossa parte, preferimos olhar para o copo meio cheio e afirmar que já quase metade dos clubes a aceita. Outro indício mais grave. A Federação Portuguesa de Futebol e a Liga
mantêm no seu seio uma pessoa condenada por corrupção. É absolutamente incompreensível que o façam e, ao mesmo tempo, digam que querem combater a corrupção. Para tentar evitar situações como a que atualmente vivemos, sugerimos que se altere o regime jurídico das federações desportivas, nomeadamente o seu artigo 48º, quando diz que são elegíveis para os órgãos das federações desportivas os maiores que não hajam sido punidos por infrações de natureza criminal e, nesta norma, acrescentar somente que não hajam sido punidos por quaisquer infrações de natureza criminal em matéria de violência, dopagem, corrupção, racismo e xenofobia até 5 anos, desculpem, após o cumprimento da pena. Mas, se diz o Sr. Coordenador e os Srs. Deputados, sem prejuízo desta alteração, é para nós verdadeiramente incompreensível que nos dias que correm se façam campanhas contra a corrupção, contra o racismo ou contra a xenofobia e depois se permita que a Federação possa eleger um comprovado racista ou um comprovado xenófobo ou um comprovado corrupto só porque os atos pelos quais foi julgado e condenado não incluíam só uma bola de futebol ou não foram praticados dentro de um estádio, por exemplo. Outra novidade introduzida é a criação do crime de aposta antidesportiva. Pelas mesmas razões pelas quais somos a favor do agravamento das penas, poderíamos ser tentados a não ver a necessidade de criação de um crime limitado na sua capacidade de investigação. Contudo, a aposta antidesportiva pode fazer sentido atendendo à evolução tecnológica e à facilidade com que os próprios agentes, os atletas ou outras pessoas com interferência num evento concreto, se podem aproveitar de determinadas circunstâncias do jogo aos mais diversos níveis e modalidades para enriquecer, sem existir qualquer esquema justificado de corrupção, mas falseando a verdade desportiva de igual modo. O risco é cada vez maior e, por isso, faz sentido que, em vez de contraordenação grave, como está previsto hoje no regime jurídico de jogo online, se criminalize por uma razão clara de reforço do princípio geral de prevenção e de dissuasão. Por outro lado ainda, vemos com bons olhos a introdução da medida de coação de suspensão provisória e suspensão de apoios estatais, bem como a figura do agente delator. Já quanto à pena acessória, que pode conduzir à dissolução de órgãos sociais ou inibição do clube, cumpre nesta sede dizer-vos que consideramos a medida, neste momento, desproporcionada, porquanto, na nossa opinião, naturalmente, seria muito mais relevante, perdoem-me, o trabalho a montante de prevenção, nomeadamente dos dirigentes dos clubes, nos quais nos incluímos e queremos assumir as nossas responsabilidades, naturalmente, que deviam ser todos, sem exceção, submetidos a, utilizando a expressão inglesa, um fit and proper test. Mas não são só as pessoas dos dirigentes que devem ser submetidas a este tipo de testes. Também os capitais. Nesta matéria, somos de parecer que devia, com as obviamente necessárias e devidas adaptações, ser aplicada, especialmente também devido ao seu caráter transnacional, a 4ª Diretiva Comunitária relativa à prevenção da utilização do sistema financeiro para efeitos de branqueamento de capitais ou de financiamento do terrorismo, cuja transposição para a nossa ordem jurídica, presumo, esteja em andamento até, se calhar, quase a ser concluída. Por exemplo, e quanto à definição de pessoas politicamente expostas e respectivo regime, enquanto a 3ª Diretiva se limitava a enunciá-las de forma genérica como pessoas singulares a quem estão ou foram cometidas funções públicas proeminentes, bem como os membros próximos da sua família ou pessoas conhecidas como a elas estreitamente associadas, esta 4ª Diretiva vai um pouco mais longe e especifica exatamente quem são essas pessoas, exigindo às entidades obrigadas a adoção de medidas de diligência reforçada quanto à clientela nas operações ou relações de negócio em que aquelas intervenham. De referir que, de entre as pessoas que são indicadas como politicamente expostas, para além de Vossas Excelências, como sabem, o são, para além de constarem aquelas que já se encontram atualmente previstas na definição da Lei 25/2008, introduzem-se, por exemplo, os membros dos órgãos de direção dos partidos políticos, mas ainda não os dirigentes dos clubes de futebol.
Já quanto especificamente aos capitais, poder-se-ia manter atualizado um registro central, onde em cada momento estivessem identificados os acionistas e beneficiários efetivos. Estas pessoas, por sua vez, também teriam de passar pelo mesmo Fit and Proper Test e, se fossem pessoas coletivas, ter-se-ia de fazer o desdobramento até encontrar a pessoa singular responsável. Este registro central poderia estar sob a alçada de uma entidade dotada de poderes de autoridade para fiscalizar, com competência de investigação, as situações suspeitas de corrupção que urge criar. Lembro este propósito o artigo 13º da Convenção do Conselho da Europa sobre a manipulação de competições desportivas, já ratificada por Portugal, que por ter assinado e ratificado, se obrigou a identificar uma plataforma nacional destinada ao tratamento da manipulação de competições desportivas, que funcione como um centro de informação, recolhendo e transmitindo às organizações e autoridades competentes informações pertinentes para a luta contra a manipulação de competições desportivas, entre muitas outras atribuições. Em conclusão, sentidos os seus deputados, sentidos o seu coordenador, em face do exposto, é fácil de concluir que a Académica saúda efusivamente as propostas em discussão que visam alterar a Lei 50/2007, 31 de agosto, com vista ao reforço do quadro legal sancionatório da manipulação de competições desportivas. Faço votos que o contributo, este modesto contributo da Académica, tenha sido positivo, nomeadamente as sugestões que aqui vos deixo. Esta é uma alteração que deve ser feita o mais rapidamente possível, pois a cada dia que passa, como se tem visto, ouvido e lido nas notícias, o problema existe e todos temos a sensação de que pode piorar. Basta atentarmos aos dados estatísticos a que a Federação Portuguesa de Futebol tem acesso, tal como a FIFA, e até em face do exemplo que temos da investigação do ano passado, levada a cabo pela Polícia Judiciária, a Operação Jogo Duplo, deveríamos, por cautela, ter por norma investigar os desvios estatísticos mais significativos em qualquer competição e o mais rapidamente possível. Por último, mesmo a terminar, faço um apelo final. Protejam as nossas crianças, por favor. Há apostas online efetuadas no Campeonato Nacional de Júniores. Muito obrigado.